Amém. O poderoso. O poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. O poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. Aleluia, quero celebrar. Aleluia, eu vou exaltar. O que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. Aleluia, quero celebrar. Aleluia, eu vou exaltar. Amém. Podemos declarar que nós falamos tudo isso em espírito e em verdade, né? Ele é o nosso Rei, Senhor dos Senhores. E nós entregamos o nosso viver a Ele, porque Ele é maravilhoso e poderoso para fazer todas as coisas. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer, é meu louvor, Onde flui o amor, nasci pra te adorar, onde flui o amor, em espírito e verdade, onde flui o amor. Amém. Vamos declarar que Ele é nosso general, né? Por ele marchamos, e a sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Se nós estudarmos, né, a palavra de Deus, fizermos aquilo que está nela, nenhum inimigo vai resistir a gente mesmo.
Nessa música a gente fala de corpo e família, né? Que a nossa comunhão com o irmão é muito importante para a vida com Deus, né? Então que essa música ela seja uma verdade, né? Que o nosso irmão tem que ser precioso para nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, enfrentando a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, perdendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. A gente vai cantar o refrão de novo. Eu quero que vocês cumprimentem o irmão do lado, que está muito xoxo. Então, vamos expressar mesmo isso, né? Que a gente é irmão, que somos um corpo em Cristo, né? Cada um tem a sua função e um completa o outro, um precisa do outro. Então, a gente vai cantar o refrão de novo e vocês vão se abraçar. Tudo bem?
somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, enfrentando a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Muito bem, irmãos, nós estamos felizes nessa noite com a presença de todos, uma alegria imensa. Nós temos dois avisos importantes aqui, e eu gostaria de comunicar aos irmãos que hoje pela manhã nós tivemos um estudo aqui, né? Estudo Servos de Abraão. Quem que esteve presente aqui hoje de manhã? Foi maravilhoso, não foi? Foi muito bom. Quem não veio, perdeu. Posso dizer para você. Infelizmente, se você não veio, olha, um material muito especial aqui. O pastor Nilson esteve conosco, trazendo a palavra. Falou das 9 da manhã até 15 para meio-dia, não foi? Mas foi gostoso. Eu acho que quem não veio, mesmo assim, alguém fala, ainda bem que eu não vim. Não, você está enganado. Foi muito bom. Fomos muito abençoados aqui. Hoje tenho aqui um aviso importante também. A Semana de Oração de Missões, que começa amanhã até o dia 2 de agosto, das 20 às 21 horas, todos os dias aqui na igreja. Nós vamos ter vídeos, testemunhos, intercessão pela obra missionária do estado de São Paulo. Então, eu peço aos irmãos que participem dessa semana de oração, para que nós possamos estar orando pelos missionários do estado de São Paulo. Você pode ver ali na entrada um cartaz, tem também no site da igreja informações, que eu vi hoje lá. Então, todos estão envolvidos nessa obra de missões. Então, obrigado, irmã Kelly, pela disposição a estar nos ajudando nisso. E no próximo domingo, nós teremos aqui a presença do pastor Nelson Nunes de Lima, que já veio aqui a meu convite outras vezes. Estará aqui pregando de manhã à noite. Eu convido a sua presença, né? Conto com a sua presença aqui para para ouvir a mensagem da palavra de Deus por esse pastor que é muito meu amigo. E eu gosto muito dele e da irmã Eugenie, e percebo que a igreja também os ama, porque eles dizem para mim, eles falam para mim que eles se sentem muito amados quando vêm aqui. Então eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho que os irmãos têm por eles, porque eles depois contam para mim lá, né? Falam assim, olha, foi muito bom. No domingo seguinte, né, não o próximo, outro, é Dia dos Pais. Olha só, quem não estava lembrando aí, né? Dia dos Pais. E nós vamos ter uma programação especial para os pais. Então, uma grande oportunidade das famílias convidarem o seu pai, ou o pai da família, né? Às vezes é o marido que é o pai, mas o pai ali da casa, para estar presente aqui no culto da noite. E nós vamos fazer uma programação especial e vamos depois ter um lanchinho para os papais, né? E eu peço aos irmãos que nos ajudem nisso. A irmã Eunice, minha esposa, a Luciana, e mais quem? A irmã Lia, está ali, ela falou 3, eu desculpa, viu, irmã? Mas, e a irmã? Marisa também está lá na porta. Elas vão conversar com as pessoas aí, e você que pode ajudar, converse também com elas. Por quê? Porque o lanche
vai ser um lanche comunitário. Então, nós temos uma caixa aí com uma listinha para você trazer, por exemplo, um pouquinho de pão, um pouquinho de queijo, um pouquinho de presunto, um pouquinho de patê, e assim. Só que não adianta todo mundo trazer pão, né? Então, com as irmãs aí tem a relação, ela vai entregar para você o seu pouquinho, que vai ser multiplicado aqui, todo mundo participando, né, do Dia dos Pais. E também tem um convitinho para você levar para sua casa ou para alguém que você queira entregar, para entregar para o papai lá vir à igreja, tá certo? Então, não vá embora hoje sem falar com as irmãs aqui, para que você possa participar. Hoje e domingo que vem vai ser divulgado isso. Peço que a irmã Kelly lembre também da divulgação, ok? Durante a semana e nos eventos da igreja aí. Então, todos estão convidados. É muito importante que nós zelemos e lutemos pela família. É muito importante isso. Isso é uma coisa que está acima de qualquer valor, de qualquer preço. Então, vamos trabalhar para que as famílias da igreja sejam bem estruturadas, ok? Então, esse aviso aí também. Bom, avisos normais, né? Aqui consta no nosso... a nossa agenda da igreja, sábado, 18h30, reunião dos diáconos, está sendo convocado pela presidente, irmã Glória, lá. Então, eu vi um quadro lá de convocação. E essas são as atividades da semana. Peço que você não pode vir à igreja, então você ore. Você não é porque você vai ficar em casa, né, que aqui na quarta-feira não vem tanta gente, apesar de ser período de férias. Não sei o que acontece, né? Deve ser uma coisa misteriosa, né, que acontece. Bom, então, você ore pela igreja, ore pela família, tá certo? Não é porque você não vem à igreja, você ore pela nossa igreja. Nós somos o corpo de Cristo, assim como acabamos de cantar, ok? Muito bem. Nós vamos agora passar ao momento da entrega dos dízimos e ofertas, e nesse momento nós vamos cantar o hino 408 do Inário para o Culto Cristão, 408, enquanto entregamos os dízimos e as ofertas que foram, colocados no coração de cada irmão voluntariamente para fazê-lo. Temos aqui a Cesta do Amor, para ajudar também o pessoal lá da Cristolândia, né, que o irmão Oswaldo leva todo mês lá com a irmã Lúcia, né, que Deus abençoe. Então nós vamos cantar louvando a Deus, e você que tem seu dízimo e oferta, vem aqui, entregue, fique aqui à frente que eu quero orar por você. E hoje aquela parte daquela oração que a gente faz pelos pedidos, nós vamos fazer após a mensagem, tá bom? Então nós vamos fazer apenas o momento do dízimo e oferta agora. Vamos nos colocar de pé para cantarmos? O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podem assim dormir, se a cada momento estamos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Sejam encapelado do mar, as iras dos homens, as forças do mal. As águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Desce na minha tristeza, Estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha
mar, eu peço, vem me banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem naufragar. Me leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz deixo o céu e mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, as águas não podem naufragar. Que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, que bênção, irmãos. Deus abençoe. Como os irmãos cantam bonito, hein? Lá no céu que eu quero ver ainda. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esses queridos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente entregar o seu dízimo, sua oferta, o seu momento de dizer: Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Mesmo que alguma coisa esteja faltando, eles estão, Senhor, contribuindo e abençoando a tua casa. Ó Deus, dá bênção, Senhor, sobre a vida deles, sobre a tua igreja. Multiplica, Pai, aquilo que falta, aquilo que não tem, para que venha a ter, Senhor. Ó Deus, multiplica o pouco e transforma em muito, Senhor. Ó Pai, faz com que a tua igreja seja ricamente abençoada, porque nós necessitamos das tuas poderosas mãos o tempo todo. Fica com as famílias da igreja e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, podem sentar-se. Vou convidar agora aqui as crianças da igreja que venham aqui à frente. Nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe, né? Hoje as crianças vão ficar em pé aqui, ó. Fica em pé assim, ó, atrás de mim aqui, isso. Vem aqui, fica tudo em pé aqui. Cabe todo mundo aí? Cuidado para não cair. Isso, vem cá. Todo mundo aí já? Professoras, muito bem. Irmãos, eu quero dizer assim, deixa eu ficar aqui para não ficar na frente de ninguém. Outro dia estava em casa e eu lembrei que nós temos esse momento de oração aqui, quando as crianças vêm, e às vezes eu fico emocionado sozinho lá, porque a igreja precisa se lembrar das suas crianças, precisa se lembrar dos jovens também, mas olha só que bonitas as crianças que têm aprendido sobre Jesus. Já pensou? Alguns de nós não estarão aqui daqui a alguns anos. Alguns porque mudaram, outros porque Jesus já chamou e outras circunstâncias da vida. Mas nós temos aqui esses pequeninos que vão dar continuidade. Lembrem-se disso, viu, pequeninos? Vocês são as pessoas que vão estar aqui cuidando dessa igreja, tá bom? Que responsabilidade, hein? Olha só, para Jesus, tá bom? Combinado? Então tá bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela vida dessas crianças, dessas jovenzinhas e jovenzinhos de Jesus. Ó Deus, abençoa a vida deles.
para que eles possam continuar o trabalho na geração deles, que eles possam pregar o teu evangelho sem medo, sem temor, na geração deles, para que outras pessoas possam ter a vida eterna. Ó Deus, que bom que nós sabemos que eles estão aqui, para continuar o que estamos fazendo. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos pelas professoras que estão se dedicando ao ensino dessas crianças. Que grande missão. Abençoe-as também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir lá. Obrigado. Nós estamos numa série de mensagens sobre a lei de Deus. Temos falado dentro desse assunto sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver o 9º mandamento. Para algumas pessoas está sendo uma coisa assim muito difícil. É difícil nós ouvirmos uma palavra assim de mandamentos, né? Nós gostamos de ouvir palavra de bênção, não é mesmo? Palavra de bênção, negócio de mandamento, negócio pesado, né? Será que não tem outra coisa para pregar, pastor? Pois é. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que eu posso ter bênção sem obedecer a Deus? Essa é uma pergunta que eu faço. Nessa noite nós vamos falar sobre o 9º mandamento. Em Êxodo 20:16, vou pedir que você abra a sua Bíblia para você acompanhar aí, porque é muito interessante você ler também, quando nós estamos lendo aqui, você ler na sua Bíblia aí para ver onde é que está, né? Tem gente que pode ter alguma teia de aranha na página da Bíblia, então já aproveita, vê aí se está tudo certo com a sua Bíblia, fala, oi Bíblia, tudo bem? Né? Faz tempo que eu não te vejo, não te abro. Muito bem, Bíblia aí, ó, Êxodo 20:16, está escrito assim. Inclusive, estou devendo uma Bíblia para alguém aí, né? Agora, me lembrei agora. Quem foi que eu estou devendo a Bíblia? Levanta a mão aí, que eu prometi que ia dar. Não foi para o seu filho? Tá bom, lembrei. Eu esqueci não, viu? É o presente que eu mais gosto de dar. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar. Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor esteja nos abençoando, esteja trazendo, Senhor, a tua palavra viva, ó Deus, em nosso coração. Teu Espírito possa falar conosco, que haja transformação de vidas. Para Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós temos pregado nesses últimos dias sobre os 10 mandamentos, e eu tenho assim, eu sou sincero em dizer, a carga de informações que os irmãos têm recebido é muito grande, porque tem algumas noites que dava para fazer umas 3, 4 mensagens de uma só. Mas eu tenho buscado tratar com amplitude sobre o tema, às vezes até falando 1 hora, né? Ou até mais, sobre aquele assunto. Mas hoje não tem jeito. Eu estava escrevendo sobre esse assunto e eu peço a você que entenda que eu vou falar hoje uma parte e outro dia outra parte. Por quê? Porque hoje, nessa noite, vou falar sobre viva da verdade. E na próxima oportunidade, não domingo que vem, o pastor Nelson estará aqui, na próxima oportunidade, vou falar sobre o que é a verdade. Tive que fazer 2, porque quando eu comecei a escrever, eu estava assim perto de 39 páginas, aí eu falei, peraí, acho que é muita coisa, né? Então eu falei, acho que eu vou dividir, mas eu diminuí bastante. Tem algumas pessoas que não sabem, você aí que vai ser um missionário, missionária de Jesus, né? Ou pastor, então escute isso. É muito interessante que a gente gostaria de falar tudo o que a gente sabe sobre o assunto. Mas a coisa que mais me espanta é quando a gente chega na porta lá e alguém fala, pastor, o senhor não falou tal versículo que também fala sobre esse assunto. Meu querido, tem coisas que não dá para falar de tudo daquele assunto de uma vez só. Então, é realmente muito interessante que você entenda isso.
Então, a primeira parte vai ser hoje, vivendo da verdade, e a próxima oportunidade é, o que é a verdade? Ok? Agora, para a gente poder começar sobre esse assunto, eu separei aqui uma história que é verdadeira, ok? E que aconteceu no ano de 1994 no Brasil. Eu não vou citar o nome, nem o nome das pessoas, nem o nome de fatos que são ocorridos, porque é uma coisa que é real, é vida das pessoas. Mas se você procurar essa informação, se você escrever algumas informações que eu vou dar aí na internet, logo você vai descobrir que eu estou falando da escola de base. Oh, mas não ia falar, né? Então, tudo bem. Estou brincando. Então, a gente vai falar sobre um assunto aí que aconteceu em 1994, para você ver como é que Deus está sempre certo, quando diz, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Em 1994, duas mães observaram que seus 2 filhos estavam com um comportamento dito por elas como estranho após chegarem da escola. Nós não sabemos o que eles estavam fazendo, mas disse que era um comportamento estranho. As mães acharam. E aí, essas 2 mães, elas, ao verem isso, foram até a delegacia de polícia e elas denunciaram 3 casais. Denunciaram 3 casais vinculados à escola onde as crianças estudavam, sendo que um dos casais era o casal que transportava as crianças para a escola. E eles disseram, nessa denúncia, que as crianças estavam sendo molestadas sexualmente. Aí, o delegado que acolheu o fato, ele pediu para que fosse feito o exame de corpo de delito nas crianças. E aí foi feito o exame, não foi encontrado nada, e essas mães voltaram para casa, depois de uma situação assim, muito revoltadas, porque elas não foram atendidas naquilo que elas disseram. Isso tudo que eu estou dizendo, você pode procurar nas notícias lá, não estou inventando nada. E aí, essas mães, elas ficaram muito chateadas, e elas foram numa das maiores emissoras de televisão do nosso país, entraram em contato com uma reportagem, uma repórter, enfim, foi envolvimento de uma reportagem, isso apareceu num jornal local e rapidamente foi para o jornal principal dessa emissora, naquele mesmo dia. E, ao acontecer isso, houve uma entrevista com o delegado responsável pelas investigações. Naquele mesmo dia da reportagem, apareceu um outro laudo do Instituto Médico Legal, já dizendo que as crianças provavelmente tinham sido molestadas mesmo, e aí isso trouxe revolta para a população. A imprensa passou fotos dos casais, e que eram conhecidos da região, fotos da escola, fotos da Kombi, da van que transportava, não sei se era Kombi, mas do veículo que transportava as crianças, e aí isso tomou vulto nacional. A imprensa, então, agora abraçou essa causa, pessoas começaram a jogar pedras na escola, essa escola ela foi pichada, quebrada, as casas das pessoas foram quebradas. Houve, então, agora um acréscimo de uma informação que existia um fotógrafo americano que fotografava as crianças nuas e mandava essas fotos para fora do país, fazendo tráfico de fotos das crianças. E aí essa coisa começou a tomar um vulto muito grande, a imprensa, revistas nacionais falando do assunto, e aí você imagina o que aconteceu. Então, aconteceu uma coisa. Aconteceu que esse caso foi para a justiça, saiu das mãos do delegado e foi para a justiça. Durante a investigação judicial, se pediram novos exames, novas situações, pediu-se para falar com as crianças. E tem uma foto memorável de que uma das criancinhas, pequenina da escola, ela foi levada para casa, aonde diziam que nem só as crianças eram molestadas no transporte, como na escola, e eram levadas para um apartamento também, para lá serem fotografadas e molestadas. E lá, aí já estavam dizendo que as crianças estavam com AIDS, e aí foi. Mas tem uma foto interessante de uma criancinha pequenina, e essa criança, viu uma abelhinha no chão se mexendo. Então ela apontou para a abelhinha. Um fotógrafo tirou essa foto e a manchete era: casa identificada.
Então a casa foi identificada porque tinha uma abelhinha no chão. Então ficou assim. Aí o que aconteceu? Essas famílias foram para juízo, elas tiveram que pagar advogados, entraram em desespero, em pânico, elas tiveram perda de bens, o negócio fechou, a escola fechou, aquela pessoa nunca mais pôde transportar ninguém, Kombi nenhuma, nem carro nenhum, nem olhar para a criança, porque virou uma confusão. E aí, quando se foi ver, houve uma má interpretação do laudo do IML, não houve foto nenhuma, o apartamento não foi encontrado prova nenhuma, uma das crianças estava com diarreia, então é isso que machucou a criança, que foi comprovado depois, e tal, e tal, e tal, e tal, enfim. E essas pessoas estão no nosso país hoje. Nós estamos em 2013. Elas estão por aí. Algumas dessas pessoas saem disfarçadas, não porque alguém se lembre, mas porque elas entraram em pânico, entraram assim num momento psicótico da vida, e elas não têm coragem de sair, perderam os bens, foram depredados. O negócio, o sonho daquelas famílias de cuidar de crianças acabou, e hoje elas não conseguem se identificar na vida. O que é que vão fazer? E elas estão falidas, porque elas devem dinheiro para os advogados, e não conseguiram até hoje negócios, e isso é uma situação que aconteceu no nosso país, e você veja o que acontece quando uma pessoa ela joga a culpa em alguém sem ter certeza daquilo. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Por que é que Deus se preocupa com esse mandamento? Porque nós não devemos dar falso testemunho contra ninguém. Nós podemos falar a verdade, mas nós temos que tomar cuidado se nós não estamos matando alguém com o nosso falso testemunho. E nessa noite, este é o assunto que nós vamos falar. Mas principalmente esse assunto me chama mais a atenção do que qualquer outro dentro dos 10 mandamentos, principalmente para a realidade nossa, porque nós como pessoas, muitas vezes falhamos nesse mandamento. Muitas vezes na igreja, a igreja é sacudida, às vezes, por alguma informação que pode não ser verdadeira. Pessoas não conversam com pessoas, coisas acontecem, e, às vezes, isso é um instrumento de Satanás para a comunhão da igreja. Por isso, a importância desse assunto para a nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa igreja e para a sociedade em geral. Por isso que esse assunto é totalmente atual. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar nessa noite. Então, primeira coisa, vamos definir algumas coisas aqui, como nós temos feito. As palavras são expressão das ideias, mas as palavras têm um propósito. Quando eu falo alguma coisa, em meu coração, eu quero dizer alguma coisa. Talvez eu não consiga traduzir aquilo com palavras, mas o que eu quero dizer é que você tem que tomar cuidado com o propósito pelo qual você está falando. Qual é a intenção de falar aquilo? Porque às vezes eu posso ser mal interpretado, mas às vezes eu tenho um propósito de algo que é do inferno para alguém. Isso que eu tenho que tomar cuidado. Então, nós precisamos nos perguntar isso. O que eu pretendo ao falar isso? E vou dizer, eu já disse qual o objetivo de nós estarmos estudando a lei de Deus, mas às vezes isso serve para professor de escola bíblica, para líder da juventude, para líder de classe, líder de alguma coisa aqui da igreja, líder do louvor. Nós precisamos, em tudo que nós fazemos, na igreja ou em qualquer lugar, ter um objetivo. Qual é o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo dessa conversa? Qual é o objetivo dessa reunião? Porque uma reunião sem objetivo, ela vira algo terrível. Nós precisamos sempre pensar, por que é que eu estou conversando? Para que eu estou conversando? Para que vai ter essa reunião na igreja? Tem reuniões da igreja que não se fala nada. Não se chega a lugar nenhum, porque não se queria se chegar a lugar nenhum. Não existe nenhuma reunião para preencher tempo. O culto aqui não é absolutamente de jeito nenhum algo para preencher o tempo. A minha oração, quando eu faço a mensagem, é: Senhor, que o objetivo que o Senhor tem no teu coração seja atingido para aquelas pessoas que estarão lá. Não é brincadeira isso.
Porque o que adianta falar aqui 1 hora e não chegar a nada? Então, eu vou dizer algumas coisas ou palavras que nós podemos pecar através dela. Como é que nós podemos usar palavras e pecar? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Vou dizer, e preste atenção, blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é quando nós falamos mal do nosso bom Deus. Isso é blasfêmia. Sacrilégio, quando nós ofendemos a Deus. Perjúrio, quando nós mentimos sob juramento. Eu juro que é verdade e não é. Isso se chama perjúrio. Calúnia, quando nós mentimos para desonrar alguém. Adulação, quando nós mentimos para agradar. Quer dizer que se eu agradar mentindo é pecado? Também é pecado. Algumas pessoas elogiam e estão pecando, porque elogiam numa coisa que não é verdade. Detração, quando nós depreciamos alguma coisa. Principalmente quando alguém vai comprar alguma coisa, deprecia aquilo, fala, isso aí não está muito bom, está com defeito, não sei. Né? Murmuração. Murmuração sabe o que é? Quando você resmunga. Tem gente que resmunga o tempo todo. Meu Deus, como deve ser viver numa casa onde as pessoas resmungam? Já pensou? Se você é um resmungador, pare com isso. Sabe por quê? Porque Deus não gosta. Deus não gosta de pessoa que reclama. Deus prefere aquela pessoa que é como aqueles 2 espias lá, né? Josué e Calebe. Todo mundo resmungando, ele falou assim, vamos lá, possuamos a terra. Mesma situação. Os outros, não vai dar, hein? Pois é, só aqueles 2 que não resmungaram que chegaram lá. Nem Moisés, hein? Mentira, quando dizemos algo contrário à verdade. Embuste, quando produzimos um enredo, um pano de fundo para a mentira. Não, a pessoa não só mente, ela constrói todo um cenário para a mentira. Sugestão falsa, quando estimulamos a mentira. Palavras de duplo significado, quando de propósito nós pretendemos ser duvidosos. Fala e não diz nada. Usa uma palavra, mas é outra. Palavra com duplo sentido. Palavras enganosas quando há fraude. Exageros, quando, na nossa opinião, algo é maior do que a realidade. Depreciação, quando menosprezamos. Omissão da verdade, quando falta o principal. A pessoa conta tudo certinho, mas ela tira uma informação crucial para que se possa chegar à verdade. A pessoa fala assim, eu fui em tal lugar, depois eu fui em tal lugar, aí eu fui em tal lugar, e depois eu fui em tal lugar. É tudo verdade. Mas aqui no meio dessa sequência, está faltando uma informação. Está faltando alguma coisa. E uma coisa que eu vou ensinar aos pais aqui, esse negócio que o filho fala assim, mãe, eu vou lá e já volto. Vai lá aonde? Eu falei onde eu ia. Não, você falou lá. Lá é lá. Lá é diferente daqui, tá certo, mas já não... Bom, existem tantas outras maneiras de pecar. A verdade sobre algo não é o que eu imagino. Vou repetir. A verdade sobre algo não é o que eu imagino. A verdade é uma concepção exata e clara da realidade. Quer dizer, se eu não tenho certeza, tomar cuidado. Eu achei, sabe aquela pessoa? Eu achei. Você achou, né? Mas na verdade você perdeu. Assim, precisamos viver e reconhecer a realidade. Bom, quando a gente fala de mentira, a gente, na teologia, encontra 2 opostos. Eu quero só fazer um comentário aqui. Quando eu fizer esses opostos, vou dizer esses 2 opostos, não quero que você confunda as coisas, porque tem gente que confunde. Então, quando nós falamos de mentira, nós lembramos de Satanás. E quando nós falamos da verdade, nós lembramos de Jesus. Mas essa comparação, ela não é uma comparação que você pode colocar numa balança. Porque Satanás não pode ser comparado com Jesus. Satanás é só um angeco. Sabe o que é um angeco? Então, Satanás é um angeco.
E Jesus é o Filho Todo-Poderoso do Senhor. É Deus. Então, é só na mentira e na verdade que nós vamos comparar. Mas não tem... Algumas pessoas pensam assim, eu já vi até um desenho de Jesus tirando braço de ferro com Satanás e suado. Querido, não dá para comparar. Tá? Só para você saber, um dia eu quero pregar aqui sobre a tentação de Jesus. Vai demorar um pouco ainda, porque não está na minha previsão. Mas, quando você vier, eu vou avisar com uns dias de antecedência, para você entender o que eu estou falando. Tá? Você entender onde é que eu quero chegar com isso. Mas vamos lá, só esse recado aí. Bom, então, a Bíblia diz assim, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Agora, você sabe que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe disso. Agora, o diabo, por outro lado, ele tem assim um significado no próprio nome. Deixa eu só dar um aviso aqui para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que estão falando para mim que vão fazer teologia, então já deixa eu deixar todo mundo bonitinho aí, né? É o seguinte, Lúcifer não existe na Bíblia, tá bom? Essa palavra, esse nome, isso não é bíblico. Ok? A Bíblia fala que o diabo pode se transformar num anjo de luz, mas disso chamar a Lúcifer, aí já é forçar demais. Então, essa palavra não é bíblica. A Bíblia usa 2 vocábulos para o diabo. Um é o diabo, que sabe o que significa? Caluniador, que levanta calúnia, que levanta mentira. E outra palavra é Satanás, que é o inimigo, o opositor. Então você precisa saber disso. Isso aí sim, pode ser, tá? E opositor é quem se opõe. Agora, em grego, a palavra diabolos é caluniador, testemunha falsa. E nós vamos falar sobre testemunha falsa aqui, mas você vai se lembrar. João 8,44. Eu não estou falando dos irmãos, é o texto, tá? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok? Então, por causa da palavra diabo, já significa isso. Já é próprio do nome. Mentiroso, testemunha falsa, caluniador. Já é próprio. Então, você precisa saber disso. Assim, quando nós mentimos, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Certo? Ou estou forçando muito? Se eu minto, eu estou buscando uma característica que me enquadra em João 8,44. Então, o que acontece? Eu gostaria que você precisa abrir a sua Bíblia aí, Mateus 12, 36 e 37. Esse você vai precisar abrir, porque você vai se lembrar disso depois. Se você não se lembrar, vão lembrar você. Mateus 12, 36 e 37 diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Olha só, então quer dizer que eu vou ser condenado pelos meus próprios argumentos. Eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo. Inclusive, se você concorda comigo, nós precisamos revisar a maneira com que nós usamos as nossas palavras. A gente precisa reprogramar nossa mente para não dizer palavras ociosas, palavras sem o quê? Propósito. Outra coisa, a Bíblia nos apresenta algumas verdades sobre falar a verdade no Novo Testamento. Então, vamos acompanhar. Mateus 5,37. Você precisa ser claro e exato nas suas informações. Isso aí é bíblico. Um seguidor de Jesus precisa ser claro e exato no que ele está dizendo. Vamos ver aí o texto. Seja, porém... Vamos tentar ler todos juntos aí, ó. Vou ler aqui, você repete comigo, tá bom? Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Vamos lá. Seja, porém, vosso falar sim, sim. Não, não.
porque o que passa disso é de procedência maligna. Viu como você precisa ser claro e exato? Porque a própria Bíblia, Jesus está dizendo, quando você começa a florear o negócio, e aumentar, e explicar, e não sei o quê, se você já tinha informação, passa logo isso. Fala logo claramente, exatamente. Algumas pessoas não gostam de mim, onde eu trabalho, porque eu sou muito claro no que eu digo. Mas eu vou falar uma coisa que não é. Mas tem uma coisa, em Colossenses 4, 6, tem algo que tem que ser acrescentado a essa informação. Mas seja conveniente, Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, quer dizer, tenha gosto, sabor, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tem gente que fala assim, Jesus mandou te falar a verdade, agora eu vou fuzilar você. Não. A Bíblia nos diz que nós temos que aprender a falar a verdade, mas sermos agradáveis. Porque tem 200 maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Tomar cuidado com como é que você aborda o assunto. Seja agradável. Que coisa terrível. Eu vou dizer aqui para quem é casado. Pelo amor de Deus, seja educado com a sua esposa. Seja agradável com ela. Esposa, seja agradável com o seu marido. Pega lá para mim a colher lá, não está vendo, não sei o quê. Ei. Ainda bem que está pedindo para pegar a colher e não a faca. Calma. Agora, em Efésios 4, 25, vai dizer para a gente falar a verdade. Falai a verdade. Vamos ver aí, achou aí? Efésios 4, 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu querido, você sabia que eu preciso de você e você precisa de mim? A gente não cantou lá no começo? Sabia que se você ficar doente, dói em mim? Se eu ficar doente, dói em você? Nós somos membros de um corpo. Um corpo que não fala a verdade está com câncer. Sabia? Uma parte que não fala com a outra, assim com uma função harmônica, é problema, é morte. Precisa ser extirpado, precisa tratar. Algumas pessoas ficam muito chateadas porque o pastor às vezes vai conversar. Se eu não falar, quem vai dizer? E eu prefiro que você fique chateado comigo. Mas sabe, falar a verdade tem uma outra coisa. Fale a verdade em amor. Efésios, por favor, veja aí, 4, 15. Não é só falar a verdade chutando tudo. É uma verdade em amor. Qual o propósito de se falar a verdade? É destruir ou construir? Então, em amor. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, na igreja, não se admite alguém apontar o dedo no nariz do outro. Está entendendo? É porque você... isso não. Respeito, amor. Olha, eu tenho uma coisa para te falar, dói em mim também. Mas eu preciso te dizer porque é a verdade. Você permite que eu converse com você? Vamos conversar para a gente ver se pode resolver esse problema? Vamos. Ótimo. É assim que é. Não é chutando tudo. Porque o problema de algumas pessoas é que elas leem só uma parte e aí esquecem. Nós temos que obedecer, querida, a Bíblia toda. Não é só meia dúzia de versículos. Não fica muito fácil. Mas é difícil você ter que dizer uma verdade buscando trazer a pessoa para a verdade. Isso é que é difícil. No Velho Testamento, a palavra também era levada a sério. Porque você pensa, isso aí é só coisa de cristão, né? Veja só, o Velho Testamento, Salmo 19, 14. Olha só o salmista aqui, preocupado com as suas palavras. Lá, olha, 1000 anos antes de Cristo, já o pessoal estava preocupado com o que falava. Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, eu não quero falar as coisas para ofender,
Eu quero falar as coisas para construir, que as minhas palavras sejam agradáveis, porque eu estou no Senhor, eu estou na rocha. Então o meu comportamento é um comportamento diferente. Salmo 141, 3. E aqui na minha tradução está um guarda, mas tem algumas traduções que está escrito assim. Se fosse traduzir hoje, ia ser assim. Eu vou ler como se eu fosse traduzir hoje esse versículo, tá? Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, um cadeado na minha boca, guarda meus lábios. Tranca, Senhor, tranca a minha boca. O Senhor só abre quando o Senhor quiser. Porque se abrir, então tranca, Senhor. Você já pensou de fazer uma oração assim, Senhor, a partir de hoje eu quero ficar mudo. Aí a voz não sai mais. Agora eu só quero falar o que convém. Que beleza, hein? Queria ver alguém com coragem. Eu vou fazer essa oração no final do culto hoje. Muito bem. Deus capacitou seu profeta a usar boas palavras. Isaías 54. Olha só Isaías falando aí das suas palavras. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Aqui ele está dizendo, Senhor, eu quero aprender a falar bonito para os outros, eu quero que as minhas palavras sejam palavras que ajudem as pessoas cansadas, não palavras de desânimo. Tem gente que quer destruir a igreja com as suas palavras. Tomar cuidado. Você quer construir, você quer acertar uma situação quando você fala alguma coisa. Salmo 45, 1. Olha só o salmista também dizendo, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Olha só o salmista aí, preocupado em falar coisas bonitas. Por quê? Porque a vida da pessoa e as palavras dela devem trazer vida. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então você precisa perguntar, isso que eu estou fazendo, trazendo, isso que eu estou falando traz vida? Provérbios 10, 11 que eu li. E também uma beleza perfeita. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas ou em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E aqui nós aprendemos uma coisa. Nós podemos falar a verdade em amor, mas nós temos que aprender que tem uma hora certa para falar. Não é qualquer hora. Tem gente que não tem sensibilidade de perceber o momento exato que precisa ser falado alguma coisa. Tem hora. Às vezes você está no meio de uma discussão de algum assunto qualquer e você entra com outro. Tem momento certo. Ore para que Deus dê discernimento a você. No momento certo de falar. E Salmo 120, versículo 2. O salmista orava para que Deus o livrasse da mentira. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Um pedido dele. Agora, se a gente vai falar sobre mentira, a gente não tem como escapar do livro de Tiago. Tiago 3, de 2 a 12. Porque o livro de Tiago é interessante. Tem alguns livros, por exemplo, o livro de Judas e o livro de Tiago, que são livros tão pequeninos, mas eles têm uma profundidade tão grande, é algo maravilhoso. Tiago 3, de 2 a 12, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Eu estou lendo em Tiago 3, de 2 a 12. É que eu estou ouvindo algumas páginas ainda mexendo, estou avisando. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os navios, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que as governam. Assim também,
a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha ou veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você precisa aprender a ter uma língua de acordo com o que você é. É verdade. Não pode ser uma coisa e dizer outra. Agora, eu gostaria que você soubesse que no Velho Testamento nós também temos em Provérbios alguma coisa falando sobre a língua. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, de 18 a 26, para você ver lá que coisa. Não foi só o Tiago também que falou, não. O nosso sábio de Provérbios também, olha só, Provérbios 28, de 18 a 26. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como carvão para as brasas, e como a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes, com o coração maligno. Aquele que odeia, dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando se te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações em seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. Meu querido, minha querida, use a sua língua para o bem, porque a própria palavra de Deus está usando que toda a verdade virá à tona. Você quer passar vergonha? Não proceda com mentira. Por mais difícil que possa parecer, nós temos na Bíblia Jesus elogiando um homem que falava só a verdade. Por favor, veja João 1,47. Natanael. Jesus, quando viu Natanael, ele disse assim, Jesus, ao ver um homem chamado Natanael, disse, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. Que coisa, hein? Olha, então existem pessoas que foram, inclusive, que esse homem é elogiado por Jesus. Não foi por qualquer pessoa, não. Que ele não era uma pessoa enganosa. Que beleza. Agora, sabe por que nós precisamos falar a verdade? Porque lá em Apocalipse 21:8, eu sempre leio quase todas as mensagens desse texto, quando eu falo dos 10 mandamentos. Vou falar de novo hoje. E não estou terminando, tá? Porque eu fui para Apocalipse. Estou avisando. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A pessoa que é mentirosa vai ganhar um presente, vai ganhar uma parte para ela, do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então você vai ganhar um terreno nem no inferno, é no lago de fogo, onde o inferno vai ser jogado.
Que legal, né? Quem está querendo fazer uma, assim, já se preparar para o futuro, imobiliário, né? Quem gosta de comprar posses, aí, fala bastante mentira que você vai ganhar um pedaço do lago do inferno, do fogo lá, em enxofre. Muito bem. Agora, aprendemos muito. Agora, isso aqui é uma coisa que eu até marquei em especial na mensagem hoje. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 4:2. Mas abra e leia com atenção para você ver uma coisa que às vezes você nunca reparou aí. 1 Timóteo 4:2. A mentira nos tira da realidade, nos isola da realidade. Um mentiroso não enxerga mais a realidade. Um mentiroso cria seu mundo fantasioso e quer que enxerguemos a verdade pela sua mentira. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui eu preciso falar uma coisa. Quem mente, cria um mundo de mentira. E quando eu vivo no mundo de mentira, eu estou desconectado da realidade. Essa é a grande questão dessa noite. Eu estou vivendo num mundo de mentira, eu estou distorcendo toda a realidade, os meus olhos, ouvidos, o que eu penso e sinto do mundo ao meu redor, é verdade ou é mentira? Porque tem pessoas que criam um mundo mentiroso, um mundo fantasioso, um mundo fictício, de ilusão ao seu redor, mas isso que é pior, as pessoas pegam alguém e querem arrastar para essa mentira, querem trazer alguém para o seu mundo de mentira. E a Bíblia vai dizer, não testemunhe falsamente contra o teu próximo. Não use as suas mentiras para tirar alguém da realidade. Não faça isso. Coitado desse pedestal aqui. Bom, eu sempre uso ele. Bom, agora eu queria que você pensasse. Porque será que a gente está vivendo uma vida assim, de ilusão? Você já orou para Deus, Senhor, me traz a realidade. Eu não quero mentira, não. Eu quero ver as coisas como elas são. Uma oração importante. Tem gente que fala, Senhor, tapa os meus olhos para que eu não veja nada. Que é isso? Viver numa mentira? Viver numa ilusão? 1 Coríntios 6:10. Não erreis. Olha aqui. Não entre em erro. Não faça isso. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Lá na porta do céu vai ter aqui, não entra, isso. Então, você tem que se lembrar, se eu estou nessa lista aqui, eu preciso mudar, eu não quero ser assim. Um filho de Deus não é assim. Um filho de Deus não age desse jeito. A Bíblia avisa. Depois alguém é pego de surpresa lá no céu, né, no julgamento. Bom, aquelas pessoas, não coloquei aqui na mensagem, mas aquelas pessoas que falaram, Senhor, em teu nome nós falamos, nós profetizamos, nós expulsamos o demônio, nós fizemos tudo. E aí eles chegam para Jesus e Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos para o fogo, então é porque eu não conheço vocês. Estavam iludidos. Eles estavam fazendo coisas iludidos, fora da realidade. Será que estamos com a nossa sensibilidade aguçada para perceber o quanto Deus detesta a mentira? Será que a gente sabe o quanto nós ofendemos a Deus quando mentimos? Salmo 5:6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fraudulento, ou seja, para Deus, matar alguém é tão ruim quanto mentir para aquela pessoa, tirar ela da realidade de alguma coisa. Toma muito cuidado, é muito sério isso. Será que temos percebido que a mentira é algo satânico e que mentir é aborrecer a vontade de Deus? 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que vai vir o filho de Satanás lá em 2 Tessalonicenses, depois você lê lá, que é um texto interessante para você aprender, com todo o poder e sinais
e prodígios de mentira. Então, o poder de Satanás é um poder de mentira. É um poder do engano. Não há poder. Não há poder. Se alguém algum dia teve medo de Satanás, você é crente em Jesus. Saiba do que eu estou dizendo com base na palavra de Deus. Satanás, ele não tem poder, ele é firmado na mentira, na ilusão. Ele quer levar você a crer que você deve temê-lo. Tema a Deus. Tema a Deus, que tem todo o poder. Interessante, só para você saber, quando fala todo o poder, quer dizer o seguinte, que todo o poder é de Deus. Não sobra nada para outra pessoa. E eu vou ler o versículo 10 também. E que com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Pessoas que não amam a verdade, amam a mentira. Eu vou beber para esquecer, eu vou não sei o que para esquecer, eu vou passear para esquecer. Isso não é de Deus. Se encontre com a verdade, não esqueça de nada. Não viva se esquecendo, viva se lembrando. A vida é sua. Aprendemos que a mentira não vem de Deus. Agora nós vamos ver uma outra característica da mentira. Uma característica da mentira que está no próprio Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Quando eu minto, eu estou prejudicando alguém. Essa é uma característica da mentira. Ela prejudica. Agora, nós sabemos, por exemplo, que quando uma pessoa ela mente muito bem, ela costuma ir bem no serviço, ela costuma ir bem nas coisas. Um bom mentiroso costuma ser uma pessoa de sucesso. Toma muito cuidado com isso. Agora, lá no Velho Testamento, eu não vou ler, mas em Deuteronômio 17, 6 e 7, a Bíblia fala que precisava de 2 testemunhas para comprovar uma coisa. Mas eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis 21, de 10 a 16, para você ver o que as pessoas faziam e fazem. 1 Reis 21, 10 a 16. Leia com atenção, alguém aqui vai ficar até meio arrepiado aí de medo com o que vai ler agora. As pessoas distorcem o verdadeiro significado da lei e usam a lei para mentira, para matar uma pessoa. Eu vou ler aqui, leia na sua Bíblia, eu vou ler na minha. 1 Reis 21, de 10 a 16. Eu vou ler algumas palavras devagar, outras rápido, para você prestar atenção. Aqui é o seguinte, vamos só explicar aqui. Tinha um cara que chamava Nabote. E Acabe e Jezabel eram 2 mentirosos, para não falar outra coisa pior. Acabe queria comprar um terreno, uma vinha, e ele era rei, mas o Nabote não queria vender. Aí ele foi chorar para a esposa. Nunca vi isso, né? Queria comprar um terreno, eu queria comprar um carro, e a pessoa não quer vender, né, se fosse hoje. Eu queria comprar aquele negócio, não quer vender. Aí a mulher dele, né, porque ela que mandava lá, então ela falou assim, ó, eu estou lendo em 1 Reis 21, 10 a 16. Ponde defronte dele 2 filhos de Belial, ela mesma dizendo, 2 filhos do inferno, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Olha agora, presta atenção, vou começar. Apregoaram um jejum. Olha aqui, peraí, ó. Desculpa, eu não ia interromper o texto. Os caras apregoaram um jejum para matar uma pessoa. Os caras estão usando a Bíblia, a lei, mas a intenção deles é matar alguém. Jejum, gente. Jejum, olha, vamos fazer um negócio espiritual. Vamos fazer. Então tome cuidado, não é tudo que é jejum, tudo que é coisa assim. O que nós vamos fazer com isso? Para que é isso aí? Senhor, me mostra para que é essa campanha, para que é esse negócio, para que é isso, para que é aquilo. Eu não quero ser enganado por ninguém, mas vamos continuar no texto aqui. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, a Bíblia nos informa, 2 filhos do inferno de Belial,
e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, os caras não são filhos de Belial uma vez só não, tá, gente? Ele é bem filho de Belial ao quadrado, ao quinto aqui. Testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Olha que história lá daquela escolinha que eu falei, parecida. Teve apedrejamento lá, jogaram, só não jogaram nas pessoas. Vamos continuar. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jizreelita, e qual te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jizreelita, para tomar posse dela. Olha aqui, meu querido, os caras inventaram um negócio espiritual para matar uma pessoa. Se fosse hoje na igreja, tinha tido culto. A noite da bênção espiritual em dó maior, se é que é possível ter isso. É que eu vejo uns nomes por aí interessantes. Então, aí era para matar a pessoa. Qual a intenção? Mentira! Mimo, que é uma coisa, ninguém... aqui não é da mensagem hoje, mas Deus está colocando no meu coração. Tem gente que não sabe receber um não. Não é não, querido. Não é não. Tem gente que não sabe entender. Eu vou dizer para você, infelizmente, nós deveríamos aprender essa lição de saber que não é não. Por que que não? Por que não? Mas e se eu for por aqui? Não. Mas e se eu por acaso virar por lá? Não. Não. E sim é sim. É isso, é tão simples, mas parece que tem gente que não consegue entender essa palavra tão pequena. Vai ver que é porque o pai e a mãe não... É que eu me lembro ainda quando meu pai falava não e eu... vamos lá. Deus ensina em sua palavra como devemos proceder em nossa vida diária. Zacarias 8,16. Viver dependendo de Deus. Estas são as coisas que deves fazer. Velho Testamento, Zacarias 8,16. Essas são as coisas que deve fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Pronto, é isso que você tem que fazer. Falar a verdade. Agora, o nosso compromisso como cristãos e como igreja é com a verdade. Isso pode trazer preocupação para algumas pessoas. Verdade. Aqui é um lugar da verdade. Tem gente que não gosta da igreja por causa disso. Eu lá quero saber a verdade. Acontece que nosso compromisso é com a verdade, nós vamos ganhar inimigos, mas a nossa consciência, a nossa visão da realidade vai ficar aguçada. Nós estamos vinculados com a realidade. 1 de Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos com os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Se alguém quer falar mal de você, que fale que você é um bom cristão. Isso pode falar mal. Isso se é mal, isso, se fosse. Lembre-se da vida, na verdade, na honestidade, pague suas contas, não engane mais, não diga mentiras, porque em Provérbios 19:5 está escrito: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Agora abra sua Bíblia em Provérbios 6, 16 a 19. Isso é só metade da mensagem hoje, já está acabando, viu? Provérbios 6, 16 e 19. 6, 16 a 19. Observe atenção algumas etapas que as pessoas usam para contender contra os irmãos. O objetivo da pessoa é contender contra os irmãos. Então vamos lá. Só lembrando o seguinte, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu vou ler, e vou mostrar o objetivo, que é o 7º. Então vamos lá. Primeiro, olhos altivos.
Pessoa que acha que é melhor que os outros. Começa por aí. Você se acha melhor que alguém? Então você já está no passo 1. Vai chegar na contenda com os irmãos. Você já se sentiu melhor que alguém na igreja? Você está nesse caminho aqui. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. Pessoa que não leva em conta a verdade. 4, coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, a testemunha falsa que profere mentiras. E o pior, porque esse está escrito na palavra que Deus abomina. Abomina. Se tem uma coisa que Deus olha, eu vou falar uma coisa, hein? O que semeia contenda entre irmãos, e eu sei do que eu estou falando, que eu sou muito já, apesar de eu não ser tão velho, eu sou velho de igreja já. Deus põe a mão naquela pessoa que semeia contenda na igreja. Vou repetir, sou eu que estou dizendo. Deus põe a mão sobre a pessoa que está na igreja e que semeia contendas entre os irmãos. Não sou eu. Não faça isso para o seu próprio bem e para o nosso próprio bem. Não semeie contendas na igreja. Não faça isso. Porque no dia que você se lembrar que você ouviu isso e que você fez, você se arrependa imediatamente, resolva e acerte tudo imediatamente. Deus não se agrada, Ele abomina. Abomina. Agora, em Provérbios 18:8 está dizendo que o mexeriqueiro é uma coisa maravilhosa. Como gosta de falar coisinha. Fala assim, olha, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Até uma vez eu estava numa festa e tem um doce que fala bom bocado. Eu lembrei desse versículo aqui. Elas descem até o íntimo do ventre. Tem gente que fala assim, eu vou te falar, ó. Gabriel, espera que eu vou te falar um negócio. Uma coisa fantástica. É um mexeriqueiro. Como é gostoso, a Bíblia fala, como é gostoso falar mexerico dos outros. Falar é gostoso, mas na hora de aguentar o tranco depois do que você provocou, aí já é outra coisa. Agora, eu marquei aqui também, pessoa que não sabe guardar segredo, né? Ai. Eu até marquei aqui na minha mensagem, já pensou um pastor que não sabe guardar segredo? Misericórdia, Senhor Jesus. Eu acho que a pessoa, quando passa no concílio, alguém tinha que contar um segredo, bem segredo para ela, para ver se ela guarda. Porque se um pastor não souber guardar segredo, e um casal, a esposa ou o marido que não sabe guardar segredo, fica contando as coisas de dentro de casa lá para os outros. Querido, o problema da sua família é seu. Porque as pessoas vão usar o que você contar para os outros contra você mesmo. Pense que não caia nessa roubada. Porque lá na minha casa, minha esposa não sabe fazer comida. Isso é problema seu. Coma menos. Porque as pessoas vão rir de você. As pessoas vão usar isso contra você. Você está falando mal da sua esposa, está falando mal de você mesmo. E com certeza você casou com a sua esposa, não pela cozinha, mas por outras qualidades que ela possui. Não é? Então, pronto. Deixar bem claro. Agora, sabe por quê? Porque o Provérbios 11:13 vai dizer, o mexeriqueiro revela o segredo. Cuidado para quem você conta as coisas, meu querido. Tem coisa que chega para mim, olha, eu nem vou falar. Tem coisa que chega para mim, que eu falo, mas como que isso chegou até os meus ouvidos? Né? É terrível uma coisa assim. A mim, tudo bem. Mas se chegou para mim, imagina para onde já não passou isso aí. Bom, cuidado com as pessoas que não sabem segurar a sua língua. Provérbios 20:19. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Se alguém te elogiou, você agradece, mas não fala nada para a pessoa. Não é porque a pessoa fala baixinho, fala mansinho, te elogia, que você vai abrir os cofres dos seus segredos para a pessoa. Você conhece essa pessoa direito? Sabe se ela sabe guardar segredo? Eu estou dizendo isso porque alguém vai falar assim, mas não tem que falar a verdade? Então, como que pode ser isso? Então, eu vou te dizer, Deus, Ele não mente.
Mas Deus tem a verdade no seu tempo propício para falar. Deus não é fofoqueiro. Ele se mantém em silêncio, sabe de tudo, está lá. Ele espera te dar tempo para que você se arrependa. Você fala com Ele. Um dia vai vir tudo à tona, mas você tem que aprender que tem um momento certo. Não é para qualquer um que você pode guardar. Porque tem gente que não sabe guardar. E outra coisa, tem gente que distorce as coisas. Isso que é o pior. Cuidado. Porque maledicência também é pecado. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4, 11 e 12. E agora vou ler Mateus 7, 1 a 5, que é Jesus falando. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Ouviu isso? Do jeito que você julga, você vai ser julgado. E Deus tem uma ótima memória. Você julga os outros, pois Deus vai usar você para ser julgado pela sua própria lei, pela sua própria boca. Vai dizer, muito bem, em 2005 você falou isso, vamos ver em 2013 agora, para você mesmo. Está fazendo a mesma coisa aí, falando mal e fazendo pior. Bom, continuando, né? Por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês o poste que está no teu olho? Como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gente, a gente consegue ver, eu não enxergo muito bem mais, né? Mas, até hoje eu pedi meu filho ler uma coisa para mim. Mas, assim, a pessoa, eu não consigo ver nem a minha vida e quero ver a sua. Se você não está enxergando assim, se você quer ver bem a vida dos outros mesmo, compra um espelho maior antes, lá na sua casa, põe um espelho bem grandão lá. Tem a gente até que compra espelho entortado para ficar do outro jeito que não é. Sabia? Concluindo agora. Agora eu vou falar toda a verdade sobre a mentira, tá? Concluindo. Nós ficamos tristes com a mentira e felizes com a verdade. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. Nenhuma verdade vem da mentira. Não des atenção às mentiras. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2, 21. A verdade é poderosamente libertadora, meu querido. Ah, como é bom falar a verdade, mas já a mentira é uma prisão. Quando nós não confessamos o erro, nós ficamos presos, mas quando nós confessamos o erro, nós nos libertamos. Como é bom viver livre. Como é bom viver de cabeça erguida. Eu errei, eu vou lá e peço desculpas. Eu falei uma coisa, eu digo, fui eu que falei. Eu assumo a culpa, eu estou errado sim. Me perdoe se puder, se não puder, fui eu que falei. Eu quero resolver isso, que eu não quero ficar dormindo de uma maneira, minha consciência não permite que eu viva assim. Eu sou limpo, eu sou santo, eu sou de Deus. Eu não quero viver com a mentira, é assim que a gente tem que ser. Não é porque falou mentira que vai morrer por isso. Se liberte disso. Quando nós confessamos o erro, nós nos libertamos para a verdade. Nós precisamos aceitar as consequências de falar a verdade, por pior que possa parecer. Isso é uma coisa real. Na mentira, nós não precisamos de Deus e da sua salvação. Não precisamos. A gente precisa de Deus e da sua salvação porque nós somos naturalmente mentirosos. As crianças já pequenininhas mentem mesmo, a gente também. Mas a gente tem que buscar salvação em Deus. Agora, ou a gente se afunda na miséria da mentira, ou a gente aprende que nós podemos nos arrepender. Nós temos uma promessa de Deus em Jesus para a verdade, para a salvação.
A salvação é algo eterno e é algo real aqui também. Você se enrolou com alguma coisa que é mentira, vai até Jesus, fale a verdade e ele salvará você. Sabe aquele carcereiro de Filipos, lá que ele queria se matar? E o apóstolo Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Isso daí não é só salvação eterna, salvar de ser punido pelo que aconteceu, porque os presos iam fugir lá. É salvação para hoje também. É salvação para o rolo que você se envolveu aí, com as suas mentiras. Pode falar que Deus vai abençoar você. E eu marquei uma coisa que, se a verdade dói, a mentira mata. Não é melhor, às vezes, a gente fazer uma cirurgia e resolver um problema do que ficar com aquilo lá, matando a gente? Mas tem gente que prefere ficar com a mentira doendo, né? Assim, fica morrendo com a mentira em vez de ir com a verdade e resolver logo o problema. Eu prefiro viver pela verdade. Vou falar para você que eu sou uma pessoa perfeita? Não sou. Mas aqui, como nós estamos aprendendo a conviver juntos, às vezes, se eu errar, a minha obrigação é ir lá conversar com você. Falar, eu errei, eu falei isso, fui mal interpretado, ou na hora eu pequei mesmo, falei o que não devia e estou pedindo aqui perdão. Não é melhor viver assim? Não é melhor viver pela verdade? Não é melhor viver querendo o bem do corpo de Cristo? Não é que a gente não erra, mas a gente tem que correr e acertar. Tem gente que fica anos mentindo, ou falou uma coisa lá e não vira, não vai. Não faça isso, isso pesa, você sabe que pesa. Você sabe que isso fica como algo amarrado. Porque às vezes a gente ouve uma mensagem dessa e fala assim, mas aí esquece, passa. Sei lá, quando que nós vamos falar disso outra vez? Não deixa para as coisas acumularem. Resolva. Eu queria ler alguns versículos aqui, mas queria que você fechasse os seus olhos para essa leitura. Ouça os versículos e ore ao Senhor. Eu vou ler João 8,32. Ouça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ore e diga, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu não quero ser enganado. Eu quero, Senhor, que a Tua verdade esteja nos meus lábios e também nos meus ouvidos. Eu não quero viver com enganadores. Senhor, revela as coisas ao meu redor, de forma que eu saiba a realidade. Outro versículo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aprenda e faça um pacto com Deus. Senhor, me ensina a falar a verdade. Me ensina a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa como Cristo. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Agora eu vou orar. Senhor, nós queremos nessa noite colocar a nossa vida toda diante de Ti. Ó Deus, primeira coisa que nós queremos pedir é que o Senhor nos arranque de uma ilusão para a realidade. Se nós temos algum problema, Senhor, coloca diante de nós, para que nós possamos aprender com esse problema e vencê-lo. Ó Deus, não deixe mais que os nossos tapetes fiquem cheios de lixo por baixo, nós varrendo coisas e escondendo. Não, Senhor, coloca-nos na Tua verdade. Senhor, que nós sejamos também portadores da verdade, que nós falemos a verdade a cada momento. E, ó Deus, o mais importante, Senhor, que a partir de hoje nós nos comprometamos com o Senhor de não mentir mais, de falar a verdade, nem mais, nem menos, nem fora de tempo, mas a verdade que vem de Ti. Ó Deus, que nossa vida seja uma vida colocada nas Tuas mãos, que quando nós mentimos, nós imediatamente reparemos o nosso erro na Tua presença e com a pessoa que nós erramos. Que nós sejamos corajosos para fazer isso, e que essa coragem venha da Tua presença, do Teu Espírito, pela fé. Que a dor que nós sentimos pela verdade não vai nos matar. Ó Deus, coloca a verdade no meio do Teu povo, para que nós sejamos um, para que nós nos amemos mesmo, de verdade, para que nós nos tornemos um corpo, onde um tem um pacto da verdade com o outro. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós estamos aqui para viver a Tua verdade. Ó Deus, marca isso em nós, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar agora um hino, vou pedir que você fique em pé.
Vamos cantar um hino para terminar o nosso encontro dessa noite, o hino 226. 226. Vamos cantar juntos esse hino em louvor ao Senhor.